Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Boa noite. Começa agora o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Carapicuíba, no ano de 2024. Carapicuíba TV inicia pela primeira vez o debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal, firmando um compromisso com o processo democrático. No ano de 2020, nós realizamos esse debate pela página do Carapicuíba Alerta, que hoje pertence ao grupo do Carapicuíba TV. Outras páginas compõem também este debate. São elas Carapicuíba Nua e Crua, Programa em Foco, Rede Povo, Jornal Digital da Região Oeste e a New Life FM. Além da transmissão pelo YouTube, nós também estamos transmitindo pela rádio New Life FM 87,5 em várias regiões. E juntas essas páginas, só em Carapicuíba, alcança pelo menos 200 mil pessoas através das plataformas Facebook e Instagram. Pelo menos 3 milhões de pessoas na internet como um todo. Em nome do grupo Carapicuíba TV, quero agradecer a presença do presidente da OAB de Carapicuíba e também a OAB Carapicuíba por ter cedido esse espaço para o nosso debate. Dr. Paulo Kisse, uma salva de palmas para ele. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, Connect TV, RMB, Comunicação Vídeo e Audiovisual e a Digital Marketing. Também quero agradecer a presença dos candidatos aqui presentes e sorteados previamente, juntamente com a equipe de campanha. Austric Lucena, professor Lucena. Boa noite. Dr. Evaldo Almeida. Boa noite. E Sérgio Ribeiro. Boa noite. Vamos dar uma olhada agora nas regras do debate. Para começar, no primeiro bloco, cada candidato terá 3 minutos para se apresentar, começando da esquerda para a direita de acordo com a posição da mesa conforme sorteio prévio. No segundo bloco, o candidato pergunta para candidato no chamado confronto direto. O candidato pode ser perguntado até 2 vezes. De acordo com o sorteio prévio, o candidato escolheu para quem vai perguntar, porém o tema foi escolhido pela produção e sorteado previamente. As perguntas terão 1 minuto, a resposta 2 minutos e a réplica 1 minuto. No terceiro bloco, os jornalistas farão perguntas a um candidato e escolherão outro candidato para comentar. Todos os candidatos responderão as perguntas 2 vezes. A pergunta será feita em 30 segundos, a resposta em 1 minuto e meio e o comentário em 1 minuto. No quarto bloco, os candidatos responderão às perguntas dos internautas com temas previamente escolhidos pela produção. A pergunta será escolhida e lida por um jornalista em 1 minuto e a resposta terá 2 minutos. Cada candidato responderá uma vez. No quinto bloco, o candidato pergunta para candidato novamente no chamado confronto direto. Porém, desta vez o tema é livre. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica. No sexto bloco, cada candidato fará suas considerações finais em 2 minutos. É isso aí, nós vimos as regras agora conforme as regras. No primeiro bloco, cada candidato terá 3 minutos para se apresentar. Da esquerda para a direita da mesa, a ordem do posicionamento foi definida por sorteio prévio. Então, começando 3 minutos com o professor Lucena. Boa noite, Carapicuíba. Eu sou o professor Lucena. Meu nome é meio complicado. Meu nome é Austriciliano Lucena Martins. As pessoas me chamam de Austric ou de professor Lucena, porque eu sou professor da rede estadual, formado em Direito, moro nessa cidade há mais de 36 anos, né? Sou paraibano, nasci na minha querida cidade de Patos, ou seja, eu sou daquele nordestino que veio buscar uma vida melhor em São Paulo.
Sou professor da estadual, sou formado em Direito, moro em Carapicuíba há mais de 36 anos, sou nordestino com muito orgulho e estou aqui para defender uma cidade mais justa e solidária. Sou candidato a prefeito pelo PSOL, aliás, meu número é 50, vamos ficar bem gravado na cabeça aí de você, carapicuibana e carapicuibano. Queria agradecer a presença aqui do meu presidente de partido, Robson Gomes, no nome dele eu agradeço, né, a participação de todos, meu partido, ao companheiro Carlão do Angélica, que é meu candidato a vice, ele que é representando a rede de Carapicuíba. Então, é só agora prezar pela democracia, vamos ter um bom debate, desejo para nós um debate de ideias e de propostas para a cidade de Carapicuíba. Conforme sorteio prévio, o próximo candidato a falar vai ser o Dr. Evaldo Almeida, mas antes disso, quero só ressaltar algo que eu esqueci, que caso algum candidato durante o debate sinta a necessidade de pedir o direito de resposta por alguma ofensa pessoal, nós temos também uma comissão de advogados que estará analisando a solicitação, que deverá ser feita pela assessoria, e aí o jornalista vai me informar se foi concedido ou não. 3 minutos para o Dr. Evaldo Almeida. Boa noite a todos, alegria muito grande estar aqui. Nós estamos num momento importante da nossa campanha. Quero aqui cumprimentar o Diego, também a OAB, aqui a nossa casa, Casa do Advogado, nossa casa. Cumprimentar os candidatos, professor Lucena, Sérgio Ribeiro. Cumprimentar a todos que estão aqui na plateia. Também aos internautas que estão nos acompanhando, os jornalistas, o nosso presidente Paulo Kiss também. Falar um pouco de mim. Eu sou de Garanhuns, Pernambuco, nordestino. Vim para São Paulo com 9 meses de idade, né? Sou filho caçula de 5. Sou caçula, temos 3 irmãs e 2 irmãos, né? E nós fomos morar ali na Vila Lourdes. De lá para cá, 52 anos de idade. Aos 14 anos, comecei a trabalhar como fotógrafo. Era a profissão do meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar como fotógrafo. Depois montei uma empresa de formaturas, a Television Produções. E a gente começou a organizar formaturas pela cidade e por toda a região. A empresa cresceu, virou uma empresa de comunicação. Naquela época fazíamos vídeos institucionais para outras empresas também. E a gente, ao mesmo tempo, foi estudando, né? E eu fui estudando Direito e sou advogado. Nesse período também fui assessor parlamentar na Câmara Municipal de Carapicuíba. Nesse período, estive junto com a dinâmica, aprendendo a dinâmica dos vereadores, aprendendo como funciona a Câmara. Foi um grande aprendizado. Eu tenho grande respeito pelos vereadores. E também secretário municipal da atual gestão. Saí agora em janeiro para preparar a minha campanha, pré-campanha, né? E agora estamos aqui na campanha para prefeito. Me apresentando como candidato a prefeito, nós andamos e continuaremos andando pelas ruas de Carapicuíba. Eu quero ser o seu prefeito porque nós vimos a necessidade no olhar de cada carapicuibano. Eu quero ser a voz daquelas pessoas que a gente encontrou nas ruas. Como, por exemplo, lá na Dois Córregos, lá no Ariston, que o senhor olhou para nós e falou: eu não tenho mais nenhuma esperança, estou esperando a morte chegar. Eu quero ser o seu prefeito para mudar essa história. As crianças que estavam correndo no esgoto junto com os ratos, brincando com os ratos, que eu olhei para as 2 crianças, 2 irmãozinhos, e falei: eles precisam de oportunidades. Pela aquela senhora da Coab 5, que estava esperando há 5 anos uma cirurgia de uma hérnia no umbigo. São por essas pessoas e outras que a gente encontrou nas ruas. Aquela moça lá da Rua das Acácias, que disse que tem 2 filhos autistas e não sabe mais o que fazer. São por vocês que a gente está aqui colocando a nossa candidatura a prefeito de Carapicuíba. 33. Agora, 3 minutos para o candidato Sérgio Ribeiro. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite ao professor Lucena. Austrica ou professor Lucena? Vou chamar de professor Lucena. Pode ser. Pode ser? Fica à vontade. Tá bom, nosso querido Diego, nosso presidente Paulo Kiss, a todos que estão nos assistindo, os que estão aqui presentes, ao querido Evaldo, que só de saber que ele é de Garanhuns,
do lado de Caetés, a terra do meu presidente Lula, quase você ganha meu voto, viu, Evaldo? Só de saber disso daí, porque terra de gente boa, terra de pernambucano. Minha avó, que era uma pernambucana de Bom Conselho, de Papacaça, terra do P de Lara. E meu avô era líder de vizinha, né, que é de Alagoas, Palmeira dos Índios. Meu pai um baiano de Anagé, do lado de Vitória da Conquista. Meu avô um português mouro, que veio dar aula de português, e minha avó uma índia pataxó, minha mãe de Oswaldo Cruz. É uma verdadeira mistura, né? Igual a música do Chico Buarque de Holanda, daqueles tantos brasileiros que vieram para Carapicuíba em busca de uma oportunidade. Eu sou de Carapicuíba, tenho 57 anos de idade, 5 anos mais velho do que o nosso querido Evaldo, e fui nascer em Osasco, porque o Santa Clara não tinha vaga no dia. Fui nascer no Hospital São Germano. Comecei a trabalhar aos 6 anos de idade vendendo coxinha no pronto-socorro da Vilar Dirce. Era, na verdade, o posto de saúde, que era do lado direito da Inocêncio, que o Florespina da esquerda. E tive a honra de ter uma trajetória de vida de engraxate a prefeito. Engraxei sapá de 3 ex-prefeitos: Joacácio de Almeida, Antônio Faustino dos Santos e Luiz Carlos Neves, né? Sou formado em Ciências Sociais, Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sempre com bolsa de estudo, mestre em Ciências Sociais, um mestrado na área de Cultura e Educação. Depois fui eleito presidente do Grêmio, que é a coisa que mais me honra, aos 15 anos de idade, da Escola Tufik Julián. Aos 23 anos eu me elegi vereador, tomei posse com 24 anos, fui reeleito vereador, depois disputei por 2 vezes, perdi a eleição para prefeito, ganhei na 3ª disputa, fui reeleito prefeito, tenho a honra de ter sido o prefeito mais votado da história de Carapicuíba, fui diretor da Coab de São Paulo, que é uma companhia metropolitana de habitação na gestão da prefeita Marta Suplicy, dei aula na rede estadual quando eu tinha 19 para 21 anos de idade, fui funcionário concursado dos Correios de São Paulo, demitido na greve de 1986, né? Participei aqui da cidade de diversas associações, entidades, lutas, né, do nosso município, enfim. Pena que são apenas 3 minutos e eu tratei aqui de poucas e breves palavras um pouco da história de amor com a nossa cidade de Carapicuíba. Agora, no segundo bloco, o candidato pergunta para o candidato, no chamado confronto direto. O tema foi sorteado pela produção, né, previamente, juntamente com as equipes de campanha. A pergunta terá 1 minuto, 2 minutos para a resposta e a réplica terá 1 minuto. Quem começa perguntando é o professor Lucena, sobre o tema Educação, para o doutor Evaldo. Doutor Evaldo, Carapicuíba é uma cidade enorme, né? Uma cidade que tem mais de 400 mil habitantes. Nós temos uma demanda séria para creches, enfim, para a escola da rede municipal, mas, olha, é inacreditável. Hoje, na cidade de Carapicuíba, na estrada de Gilo Vitorello, tem uma escola do Proinfância que está pintando agora, na última hora, faltando 1 mês para as eleições. Na Vila Crete, a mesma coisa, escola do Proinfância na Fundação. Ali perto da escola Meca Sampaio, também tem uma escola do Proinfância, ainda do governo Lula e Dilma, praticamente acabada, e o atual governo municipal, simplesmente colocou os tapumes nas placas das obras. A pergunta que eu faço, a educação de Carapicuíba, de fato, está boa? 2 minutos para a resposta, candidato. Doutor Professor Evaldo. Lucena, a educação de Carapicuíba, ela está precisando melhorar e muito, não é? Nós temos a questão da demanda das vagas de creche, não é? Foi falado aqui, e mais importante, não é abrir as vagas, é importante abrir vagas com qualidade. Não adianta a gente colocar as crianças, como foi reclamado para mim, lá no Ariston 3, não é? Como depósito de crianças. Eu chamo a população para verificar isso. Algumas conveniadas, nas creches, não tem a menor condição. Coloca-se a criança é o nosso futuro, a nossa geração, futuro de Carapicuíba, e coloca-se de qualquer maneira. Com relação também às escolas, a gente precisa melhorar.
toda a questão da infraestrutura e também, o mais importante, não existe escola boa se você não valorizar os profissionais da educação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e nós vamos fazer, é a valorização de todos os profissionais da área da educação, para que eles possam trabalhar com dignidade, com salários justos, com um ambiente de trabalho favorável, com equipamentos de última geração. A gente precisa acompanhar todo o avanço tecnológico que está acontecendo. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, a educação, às vezes o resultado, ele não dá em 4 anos. Ele demora um pouco mais. Mas a gente precisa fazer, porque o resultado é médio e longo prazo. Você não resolve na hora o problema da educação, você precisa avançar. Muitas vezes o gestor público, por vaidade, e não quer que o resultado caia, o louro caia para o outro prefeito, acaba não investindo. E aí você sacrifica toda uma geração. Então, eu digo isso, nós estávamos plantando, um exemplo, plantei 50 pés de IP lá na aldeia. Disseram para mim que quando o IP estivesse pronto, eu não estaria lá. Seu tempo, candidato. Né? Agora Mas, o doutor Evaldo vai perguntar para o Sérgio Ribeiro Tem a réplica. também sobre... verdade, desculpa, ainda tem um minuto. perdoe, Desculpa, um minuto. Perdão. Candidato, eu concordo com você, cara, porque precisa melhorar muito. Nós precisamos investir nos profissionais da educação. Primeira coisa, eu, prefeito, é uma defesa nossa do PSOL, nós vamos ser prefeitos dessa cidade, 48 funcionários da educação estão sendo perseguidos por essa atual gestão. Nós vamos cessar todos os processos administrativos dessa atual gestão para contra os funcionários da educação. Profissionais da educação que foram protestar contra escolas sucateadas, salários baixos. Os profissionais de educação de Carapicuíba ainda defendem e querem o piso nacional, porque o atual município não dá esse piso nacional salarial para os professores e professoras. A educação de Carapicuíba é uma falácia. O atual governo não se preocupa com a educação, porque muitos deles, os filhos estudam em escolas particulares. Prefeito, vice-prefeito, enfim, alguns secretários, seus filhos estudam em escolas particulares. Mas nós, o PSOL e a rede, defendemos escola pública de qualidade. Nós queremos terminar essas obras, porque é inadmissível Acabou 6 seu tempo, anos candidato. para inaugurar uma creche. Agora sim, o doutor Evaldo vai fazer a pergunta para o candidato Sérgio Ribeiro sobre o tema de saúde. Saúde é prioridade para qualquer governo. Qualquer governante tem que investir na saúde, tem que estar com seus olhos atentos às questões da saúde. Andando pelas ruas, de cada 10 pessoas que falavam conosco, 9 reclamavam da saúde. Demora para exames, demora para o atendimento, às vezes 10 horas no atendimento. A questão da falta de humanização no atendimento, que foi colocado também. A questão da falta de medicamentos. Enfim, a saúde, ela tem pressa. As pessoas reclamavam comigo todos os dias. Era saúde. Como lá na estrada do Jacarandá, que o senhor Jackson falou para mim, a saúde tem pressa. O buraco, às vezes, pode esperar para cobrir com a capa asfáltica, mas a saúde tem pressa. Sérgio, qual a sua proposta para a saúde? Obrigado, Evaldo, pela pergunta. Olha, o auge de atendimento na nossa gestão de saúde foi, em 2011, 7.215.000 atendimentos. Em 2020, agora nessa gestão, baixou para 2.465.000 atendimentos. 4 medidas emergenciais. Nós precisamos construir o prédio próprio da unidade de saúde do Jardim, da Vila Helena. Segundo, unidade de saúde da aldeia. Terceiro, a da Capriote, do Tonato, desculpe, que já está contatado. E o da Vila Lourdes, que é o bairro que você cresceu, foi criado, precisa construir. Ampliar o número de programa de saúde da família. Reativar os 2 centros de especialidade odontológica, o do Ariston da Coab 5, que nós criamos e que está atendendo somente emergência. Investir os 30% que nós investimos em educação, em saúde, porque hoje está investindo apenas 22%, contratar mais médicos e acabar com a terceirização indiscriminada que está ocorrendo na área da saúde, porque poucas pessoas do município sabem que o pronto-socorro da Vila Dirce é privatizado, sabem que vários serviços, como os exames ambulatoriais, estão sendo privatizados,
várias privatizações na saúde que oneraram os cofres públicos e não melhoraram o atendimento. E precisamos, inclusive tratei com o presidente Lula numa reunião que tive 15 dias atrás, para desapropriar o terreno, na verdade, o prédio ao lado do Cobal, para poder fazer o tão sonhado pronto-socorro do centro de Carapicuíba, que foi uma verdadeira frustração no nosso mandato não ter conseguido fazer, e tive o compromisso do presidente de fazer essa importante unidade de saúde no centro da nossa cidade para desafogar o Vila Dirce, o Coab 2. Construir uma nova unidade, né, um prédio adequado para o Coab 2 também se coloca como uma questão urgente para a nossa cidade. É imprescindível também que a gente possa levar a informatização para a saúde. Às vezes a informação não chega no tempo adequado, a população não fica sabendo. Então, pelo WhatsApp, por exemplo, a pessoa pode receber as informações, ter o próprio prontuário médico lá, para poder estar se tratando. Também fazer os mutirões, para que a gente possa avançar, diminuir o prazo para a espera dos exames, às vezes 2 anos, às vezes 3 anos, isso não é possível. Especialidades, nós temos que ter todas as especialidades aqui na cidade. As pessoas reclamando para mim que não tem neuro, que não tem psicólogo, como é que faz? Precisa resolver. Então, a gente tem o compromisso de contratar mais médicos, de investir na informatização, de melhorar o atendimento à população, humanizar o atendimento. Quem chega a um pronto atendimento, chega debilitado, muitas vezes preocupado, muitas vezes com muita dor, e precisa ter uma candidato. Nesse terceiro bloco, os jornalistas farão perguntas. Aliás, desculpa, ainda tem mais uma pergunta ainda do candidato Sérgio Ribeiro para o professor Lucena. Só que dessa vez o tema é segurança. Mas só antes de fazer, candidato, eu queria pedir aqui para o pessoal da plateia colocar o celular no modo avião, ou, aliás, deixar pelo menos no vibra, né, para não tocar aqui durante a fala dos candidatos, que pode atrapalhá-los, né? E também, para quem está em casa nos assistindo, talvez não esteja vendo, mas está faltando 2 vagas aqui, que são 2 candidatos que a assessoria sequer respondeu à produção do programa. Agora sim, Sérgio Ribeiro vai perguntar para o professor Lucena sobre o tema de segurança. É que vai marcar. Está na lá, tela, né? já. Bom, nós criamos a Guarda Municipal em Carapicuíba em 2009 para 2010. O efetivo da Guarda era bem pequeno. Ao longo desses anos, o efetivo diminuiu. O salário do guarda, eu fui processado pelo prefeito atual faz 25 dias, porque eu gravei um vídeo dizendo que o guarda municipal ganha salário mínimo na prefeitura de Carapicuíba atualmente. Fui prontamente absolvido, porque o juiz mesmo fez a defesa, entrou no site da prefeitura e viu que o que eu estava dizendo era verdade. Então, eu faço 2 perguntas ao candidato professor Lucena. Primeiro, em relação ao efetivo da Guarda Municipal, e segundo, em relação aos salários do guardas municipais, qual é a proposta do candidato? Ex-prefeito Sérgio Ribeiro, a segurança pública, claro, nós sabemos que, segundo a Constituição, ela é responsabilidade do governo do Estado. Embora que Carapicuíba teve a felicidade de ter a Guarda Municipal. Mas, pasmem, são 87 guardas municipais de Carapicuíba, 12 unidades de carros, e 2 motos e 1 unidade móvel. E, aliás, são apenas 2 bases comunitárias. Uma é ali na Dante Carraro, que você passa lá, tem gente no soninho, né, aquele soninho, né, e os comerciantes da Dante Carraro, por exemplo, precisam de apoio da Guarda Municipal, ali na Dante Carraro não conseguem. Outra questão importante, nós precisamos pensar o seguinte: qual a proposta nossa, né, para a nossa cidade em relação à Guarda Municipal? Nós vamos aumentar de 87 para 160 guardas municipais de Carapicuíba. Nós vamos conversar com o Lula, que também é o nosso presidente. Aliás, eu voto no Lula desde 2002, para que a gente aumente o número de carros, de motos, mais equipamentos, e salário para a Guarda Municipal será melhorado na nossa gestão, e com certeza, porque nós vamos ouvi-los. Agora, tem uma coisa, pessoal, nós precisamos pensar numa Guarda Municipal humanizada. Olha,
Guarda Municipal, na nossa gestão, vai respeitar trabalhador de periferia. E não vai dar bom dia, boa tarde para morador da Alphaville e tratar morador da periferia a trancos e barrancos. Guarda Municipal vai respeitar, porque também são trabalhadores, os respeito, mas a mulher, o homem, o jovem, a nossa juventude vai ser tratada com dignidade pela Guarda Municipal, porque segurança, pessoal, é um tema também muito sério. Percebam, nós precisamos ter Guarda Municipal caminhando nas avenidas, e não apenas em alguns lugares, né? Bom, a Guarda Municipal de Carapicuíba foi uma guarda bem treinada, capacitada, dirigida por bons comandantes. Muito nos orgulha a Guarda Municipal de Carapicuíba, foi a última cidade de toda a região receber. O que está acontecendo é um absurdo. Os últimos 10 guardas que foram chamados pelo concurso público tiveram que comprar a própria farda para poder começar a trabalhar. Um absurdo. Os carros que nós estamos vendo pelas ruas são carros locados, preços verdadeiros, é incomparável o preço dos carros da Guarda com os outros alugados pela região. Então, é um desrespeito completo e absoluto com o tema da segurança pública, porque não se faz segurança pública se não tiver uma Guarda Municipal bem remunerada, bem em condições de trabalho, tendo em vista principalmente as mudanças constitucionais, as novas atribuições da Guarda Municipal. Bom, agora sim, né? Nós, nesse terceiro bloco, os jornalistas farão perguntas. Eu errei aquela hora porque eles estavam ansiosos ali, querendo fazer perguntas. Né? Infelizmente, não vai dar para fazer para todos, porque faltaram 2. Mas eles prometem aqui aguçar a curiosidade de quem está em casa. Então, nessa primeira rodada dos jornalistas aqui, quem fará a primeira pergunta será o Ageu, pela New Life FM. Pode vir para cá, Ageu. Você vai fazer a pergunta primeiro para o Sérgio Ribeiro e vai escolher outro candidato para comentar. A sua segunda pergunta, você vai fazer a pergunta para o professor Lucena e escolher outro candidato para comentar. Boa noite a todos, boa noite aos candidatos e aos internautas e a todos os ouvintes da New Life FM. Já comentou um pouco aí sobre saúde, mas eu quero perguntar ao candidato Sérgio Ribeiro, comentando o atendimento e serviços na área da saúde da gestão anterior e o atendimento hoje na gestão atual privatizou aí parte dos serviços de saúde de Carapicuíba. Caso eleito, o candidato continua com o sistema privatizado ou você tem uma outra proposta para melhorar os atendimentos e serviços na área da saúde? Obrigado pela pergunta, Argel. É o seguinte, olha, eu fui a única... Carapicuíba, quando eu fui prefeito, foi a única cidade do Brasil com mais de 200 mil habitantes que nunca privatizou nem terceirizou absolutamente nada na área da saúde. Então, minha ideia é, imediatamente, sendo eleito, é revogar as privatizações da saúde, estabelecer os concursos públicos para a contratação dos profissionais. Porque a gente viu que o contrato de 24 milhões de reais, que é o que é cobrado pela administração do pronto-socorro da Vila Dirce, falta médico, falta medicamento, o que não falta é gasto da prefeitura para poder pagar esses 24 milhões de reais. Os exames ambulatoriais que eram realizados nas UBS, na Unidade de Saúde da Família, hoje tem que se dirigir à Vila Marcondes para poder fazer os exames. Demora tempo para fazer um simples exame de sangue. Então, acredito que não foi uma solução adequada. Até porque não existe investimento privado, não existe dinheiro público, existe dinheiro das famílias, existe dinheiro daqueles que trabalham para poder sustentar o serviço público a partir do pagamento dos seus impostos. Então, não acredito que tenha sido a solução. Temos que se unir. Carapicuíba não é uma coisa fácil, pressionar, por exemplo, o Hospital Geral de Carapicuíba para abrir a porta de atendimento através de pronto-socorro, que não tem, porque é um hospital de referência. Mas isso é uma luta com o governo de Estado para poder melhorar essa situação. Agora eu pego para fazer o comentário o professor Austrício Lucena. Obrigado, Argel. Olha, essa questão da saúde é um tema tão complicado na nossa cidade que levou-se 16 anos para alguém falar que vai construir o pronto-socorro central. São 16 anos, ou mais, aliás, que a cidade espera um pronto-socorro central. Agora, nesse exato momento, está sendo construído uma proposta de pronto-socorro no Parque do Planalto.
E eu repito, a atual gestão, aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não encontrei o candidato Zé Roberto, não estou encontrando. Zé Roberto, me responda uma coisa. O senhor é ex-secretário de obras. O senhor não entregou o pronto-socorro central. O senhor não entregou o pronto-socorro do Planalto, que, aliás, pronto-socorro no Parque do Planalto. Que coisa mais macabra. Imagina uma criança estar lá no parque e, de repente, o pai, a mãe ou o avô ter notícia da morte no pronto-socorro. Eu quero saber o seguinte, quando que vocês vão ter mais juízo e tratar a saúde de Carapicuíba com mais dignidade? Eu acho que falta ter, Argeu, dignidade, porque é isso que não tem nesse governo em relação à saúde de Carapicuíba. Agora vamos a outra pergunta. Eu quero direcionar ao candidato professor Austric Lucena. Você trabalha na área da saúde, mas eu quero perguntar na área da cultura. A gestão anterior, tínhamos atividades de ONGs, associações, encenação Paixão de Cristo, teatro municipal. Isso ficou na saudade na gestão atual, que deixou a desejar, não teve incentivo. O candidato, caso eleito, tem proposta para trazer de volta as atividades nas áreas da cultura e alegrias aos munícipes de Carapicuíba? Argeu, você tocou num tema extraordinário. Bom, primeiro, vamos lá. Vou perguntar de novo para o candidato Zé Roberto, que é o ex-secretário de obras. Cadê a reforma do Teatro Jorge Amado de Carapicuíba? Vou perguntar à atual gestão, cadê o circuito cultural? Outra coisa, nós precisamos tratar a lei, Gustavo, e a lei Aldir Blanc com dignidade. Existem várias reclamações dos agentes da cultura de Carapicuíba que essa lei não cumpre em algumas situações os editais. A cultura de Carapicuíba está abandonada. Nós não temos... Gente, a Paixão de Cristo foi feita no Tancredão. A Paixão de Cristo é um orgulho para a nossa cidade, porque passou por vários governos e ela melhorou essa atividade cultural da nossa cidade, mas foi feita no Tancredão. Sabe por quê? Porque o Parque da Aldeia, mais uma vez eu repito, o atual secretário, ex-secretário de obras, candidato a prefeito Zé Roberto, não entregou a reforma e a revitalização da aldeia, do Parque da Aldeia, e quando começou a fazer a reforma, ele simplesmente mandou a Paixão de Cristo para o Tancredão, mal feita, mal organizada. Nós precisamos entender uma coisa, a cultura gera emprego, além de alimentar nossas almas. Vocês imaginam um festival de música estudantil? Vocês imaginam um festival de música em todas as escolas estaduais? Vocês imaginam o teatro, o cinema? Olha como seria muito importante para a nossa cidade e para a nossa juventude uma cultura digna. E eu peço aí para fazer os comentários, doutor Evaldo Almeida. A cultura... Tema importantíssimo, fui secretário durante 7 anos da atual gestão. Nós fizemos aquilo que era dentro das possibilidades do orçamento, né? Nós precisamos aumentar o orçamento da cultura para que a gente possa avançar. O Teatro Municipal, por exemplo, quando nós chegamos, estava em estado deplorável, sem nenhuma condições de uso, sem AVCB, as pessoas amarrando os fios com medo de incêndio, e nós tivemos que fechá-lo para a segurança de todos. Depois ficamos na luta para que a gente pudesse reabrir. Não tivemos recursos, pedimos recursos, solicitamos recursos para que a gente pudesse avançar. Demorou bastante essa chegada de recursos, e agora eu venho até por esse gosto de poder fazer pela cultura o que eu não consegui fazer como secretário. Quero fazer como prefeito agora. Tem coisa que depende do prefeito. E a gente vem para poder realizar. Bom, agora quem vai fazer pergunta vai ser a jornalista Aline Barros, do Jornal Digital da Região Oeste. Serão 2 perguntas que a Aline vai fazer. A primeira pergunta vai para o professor Lucena e a segunda pergunta para o Sérgio Ribeiro. Boa noite a todos. Boa noite, candidatos. Bom, a minha primeira pergunta será dirigida ao professor Lucena. Professor Lucena, sabendo que o senhor é professor, né, da rede pública aqui no município, que o município não paga, né, o piso salarial dos professores da forma adequada, além de ter uma educação municipal deflagrada, devido às condições materiais que os alunos apresentaram nos últimos
tempos, tendo em vista que já existem até vídeos rolando de alunos em sala de aulas provisionadas dentro do ginásio de Ayrton Senna, eu queria saber do senhor o que o senhor realmente vai fazer para mudar a situação na educação desse município de Carapicuíba. Muito obrigado. Algo muito importante, Carapicuíba precisa ter, vamos começar para o ensino superior, nós precisamos ter o Instituto Federal, nosso sonhado Instituto Federal, que em algumas gestões e a atual gestão não conseguiram fazer. Graças a Deus, Luiz Inácio Lula da Silva voltou à presidência da República e nós vamos implantar o Instituto Federal de Ensino Técnico e Ensino Profissionalizante para a nossa juventude. É muito importante o ensino superior. Isso é legal porque, já em 2006, eu já participava do abaixo-assinado pela Universidade Federal em Osasco e o Instituto Federal em Carapicuíba. Nós vamos lutar para acontecer instituto aqui na nossa cidade e já estamos conversando com o Ministério da Educação, com o Camilo Santana, que é o nosso ministro. É importante dizer que a educação de Carapicuíba precisa de investimento nos profissionais da educação, melhores salários, seguir o piso nacional. Nós precisamos reformar as escolas, que estão, muitas delas, da rede municipal, sucateadas. A atual gestão esconde, aliás, cadê o candidato aqui? Mas tudo bem. A atual gestão esconde que a situação da educação de Carapicuíba é péssima. Nós temos mães e pais que nos reclamam. Eu estava na Coab agora, esses dias, tem escola que os caras queriam começar as aulas reformando, em plena reforma. Então, nós vamos investir nos profissionais da educação, nós vamos pagar o piso salarial. Como eu repito, nós vamos investir na educação, porque é uma bandeira do PSOL, é uma bandeira histórica da esquerda brasileira. Eu gostaria de pedir para que o nosso candidato Sérgio Ribeiro comentasse, já que ele esteve recentemente com o nosso presidente Lula, assim ele pode dar início à base da educação. Comentar o quê? A pergunta do... Bom, educação, né, é a razão de ser nas nossas vidas, né? Eu falo 3 coisas transformou minha vida, que é o casamento, o encontro com Jesus Cristo e a educação. Porque se não fosse a educação, eu não teria chegado onde cheguei na minha vida. A educação, eu tenho um testemunho de vida esses 8 anos, né? Então, as pessoas sabem o que nós fizemos. Nós saímos de 1.000 vagas em creche em 44 anos de gestão, em apenas 8 elevamos para 6.000 vagas em creche. Construímos e doamos o novo prédio da FATEC, doamos o terreno do SESI, vendemos o terreno que a FNC estabeleceu, que depois virou a Estácio. Constituímos um grande polo educacional de nível superior com 15.000 vagas no entorno da Lagoa de Carapicuíba. Demos condições para os profissionais de educação, saímos de 480 professores para 1.250 professores, elevamos o maior crescimento do IDEB, que é a nota, né, atribuída aos alunos. Já acabou. É muita coisa na educação. É muita coisa. Considerando que a minha segunda pergunta será dirigida ao candidato Sérgio Ribeiro, a minha segunda pergunta será sobre saúde. Sérgio, na sua gestão, houve uma reportagem do CQC que viralizou nas redes sociais, em todo o país, na qual uma UPA deveria funcionar 24 horas. Inaugurada naquele momento uma construção na qual não funcionava. Tendo em vista que hoje os equipamentos de saúde foram revitalizados, porém ainda faltam médicos, remédios, entre outras especialidades como foram citadas aqui. O que fazer de fato com a saúde para sair das paredes, né, que a gente sabe que estão nas paredes, para ir diretamente para as pessoas, lembrando ainda que a saúde ela é necessário ter um hospital municipal aqui em Carapicuíba, sendo que a gente tem 2 cidades enormes, né, que é o primeiro PIB da região, que é Osasco, que tem o Antônio Giglio, e temos o Francisco Mourão em Barueri. Sabendo disso, lembrando e retificando aqui, quais serão os recursos que vão ser utilizados para manter o funcionamento de um futuro hospital municipal? Isso será cabível na sua gestão? Você sabe que a saúde de Carapicuíba, hoje, o prefeito é o doutor Mandrake, né? Porque ele faz assim. O posto de saúde do centro, ele faz a inauguração da Vila Gustavo Corrêa, porque ele pegou daqui e levou para lá. O posto de saúde do Flórida, ele pegou daqui, do Flórida, do Parque Flórida, e levou para o Angélica. O prédio que era para ser a UPA, que eu construí e equipei, ele pegou o Centro de Especialidade Médica da Sul-Americana e levou para lá. Então, na verdade, o negócio fica dançando para lá e para cá, mandracaria. Vocês já assistiram o Fantástico Mundo de Bob? A maioria é bem jovem, podem ter assistido,
Mas procura no YouTube esse desenho. Tem um mundo fantástico da saúde em Carapicuíba, de um prefeito, que é o atual prefeito de Carapicuíba, porque estão cobrando a presença do outro candidato, mas é bom que não tenha havido, porque é irrelevante no debate. A questão é que o atual prefeito de Carapicuíba nunca construiu uma única unidade de saúde no nosso município. Eu construí o do Jardim Ampermark, construí o do Jandaia e construí o da Vila Dirce, depois do pronto-socorro, que é o SF. O prefeito Fuad construiu 3, o governo do estado 6, o Milton Chaga 2, o Poeirinha 1, e o atual prefeito, em 8 anos, absolutamente nenhuma unidade de saúde. O que ocorreu com o caso do CQC, que eu recebi democraticamente no meu gabinete, é que nós construímos uma unidade de saúde, que era para ser uma UPA atendimento 24 horas, nós equipamos aquilo tudo, mas o que eles fizeram, vocês se lembram, depuseram a presidenta Dilma e depois transferiram os 100 lá para dentro do lugar que era para ser UPA. Acabou o seu tempo, mas, retificando, seria possível realmente ter um hospital municipal aqui? Olha, eu creio, para as condições de orçamento de Carapicuíba, eu tenho que ser sincero, cada leito de hospital você tem 1 milhão de gasto por ano. Se tiver 200 leitos, é 200 milhões de reais. O que nós temos que investir na saúde de Carapicuíba é em torno de 300 milhões de reais. Então, o que eu acredito que é possível em Carapicuíba? Nova unidade do Coab 2, construir o pronto-socorro central, melhorar nossas unidades de saúde, voltar a ter 400 médicos, que hoje tem em torno de 240, 250 médicos, isso é possível. Mas um hospital municipal, um hospital da cidade, eu creio que nós não temos orçamento para isso. Obrigada pela sua resposta. Eu prefiro que, nesse momento, que o candidato Evaldo faça os seus comentários. A saúde também é importante investir na prevenção. É importante nós fazermos uma mobilização na cidade, porque nós sabemos que a saúde, o investimento é sempre mais alto, sempre mais caro. Eu sempre dizia que o investimento no esporte, você economiza valores na saúde. Investimento na cultura também. Se você investe na infraestrutura, questão de canalização, de esgoto, você acaba refletindo na saúde. Tudo isso são condições que você gasta menos valores, menos recursos e acaba refletindo na saúde. Então, a saúde é um tema bastante complexo que a gente tem que avançar. A gente não pode ver a dificuldade financeira, mas poder avançar. Com relação a um hospital municipal, acredito que, nesse momento, a cidade não tenha recursos para poder fazer realmente, né? A gente tem que investir na telemedicina, numa central de ouvidoria, para que a gente possa ter um atendimento humanizado para a nossa população. Candidato. Agora quem vai fazer a pergunta é o David Bispo, do programa Em Foco, por questões de trabalho, não pôde comparecer. Quem vai representar ele nessas próximas 2 perguntas será o Tiago Lima, jornalista do CNC. Boa noite a todos. Doutor Evaldo, Carapicuíba é uma das cidades que hoje tem uma das piores arrecadações da região, né? Se eleito, o que você pretende para mudar esse cenário, né? O empreendedorismo seria uma saída, né? E com base nessa parte do empreendedorismo, como auxiliar os empreendedores que são responsáveis por boa parte da economia da cidade? A gente tem que investir, sim, na questão do empreendedorismo. Carapicuíba precisa ter economia própria. Nós estamos falando de várias situações aqui que demandam a ação do poder público, e essa situação de apoio ao investidor, de apoio à iniciativa privada, é extremamente importante. Eu queria destacar que a gente tem que ter uma agilidade maior na questão do atendimento aos nossos empresários, às pessoas que querem investir na cidade. Temos que buscar parceiros para que possa capacitar aqueles que querem ingressar. A gente tem que criar um núcleo de desenvolvimento para que os jovens que queiram empreender tenham essa possibilidade, até com criação de bolsas e incentivos fiscais, para que possa vir. Eu quero também destacar aqui que está acontecendo
um grande hub na região de tecnologia, né? E a gente não poderia ficar de fora. Nós precisamos aproveitar esse momento. Nós sabemos que os salários na área de tecnologia é muito interessante e os nossos jovens não poderiam ficar de fora. Então, investimento em capacitação, trazer a iniciativa privada para conversar, juntamente com as universidades. É assim que deu certo lá fora e é assim que dá certo também em Carapicuíba. Poder público, iniciativa privada, universidades. Essa é a receita do sucesso para que a gente possa empreender e gerar uma economia na cidade que é muito necessária. É preciso que as pessoas tenham dinheiro, que as pessoas possam investir, tenham poder de compra na cidade. Obrigado. Professor Lucena, poderia comentar essa resposta, por gentileza? Sim, claro. Olha, nós sabemos que nós saímos de uma pandemia recentemente e eu quero conversar aqui agora com o pequeno e o médio comerciante da nossa cidade. Nós temos um presidente do BNDES chamado Mercadante, né, um grande economista que tem uma história extraordinária no Brasil. Nós vamos, aqui na nossa cidade, fazer uma grande feira, né, para incentivar o pequeno e o médio comércio e trazer o presidente do BNDES aqui, porque BNDES, gente, tem que ser também para o pequeno e para o médio comerciante, para o empresário, para a empresária, para os jovens empresários. Então, esse negócio do BNDES, essa só coisa de rico, de playboy, isso vai acabar. Na nossa gestão, nós vamos trazer o Mercadante aqui, que é o enviado do Lula, para que ele venha trazer para vocês o BNDES, para que vocês possam pedir recursos para melhorar a nossa economia. Esse é um ponto. Outra pergunta que nós vamos fazer, o que fazer com o terreno da Lagoa de Carapicuíba? Vamos falar sobre isso nas nossas redes sociais. Ótimo. Minha segunda pergunta, para o senhor mesmo, professor. Eu gostaria... assim, a saúde é uma questão crítica na cidade, né? Porém, a causa animal também luta por direitos deles, né? Animais de rua, enfim. Osasco já possui um hospital veterinário. O senhor acha, hoje, devido às condições de saúde municipal, do município, Carapicuíba comportaria um hospital veterinário? Nós somos a favor, sim, do hospital veterinário em Carapicuíba. Os nossos pets são muito importantes. Nós vamos ter que correr atrás de emendas parlamentares, porque construir um hospital veterinário não é fácil. A saúde de Carapicuíba tem um orçamento apertado, mas nós vamos construir, sim. Nós, em 4 anos, vamos construir o hospital veterinário. Vamos lutar por isso, porque nossos pets, hoje em dia, já fazem parte da nossa família, né? Eu tenho uma irmã que, esses dias, o cachorrinho dela passou muito mal, foi internado. E, olha, a minha irmã quase entrou em depressão. É um negócio muito sério isso. Então, nós precisamos defender o hospital veterinário e nós vamos lutar por isso. Mas também tem uma coisa em Carapicuíba que não tem, viu, Tiago? É as zoonoses, viu? Quando acaba morrendo um animal na cidade, um cavalo, um porco, enfim, um gato, uma gata, as pessoas não têm onde colocar, não têm onde, né, levar. E Carapicuíba não tem zoonose. Nós vamos lutar por uma zoonose de verdade, nós vamos lutar pelo hospital veterinário, nós vamos ter que fazer uma grande mobilização municipal. Isso é uma coisa muito séria. Não dá para a gente falar disso e dizer que a gente vai correr de emenda parlamentar. Vamos pedir ajuda para o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, para o ministro da Saúde e também para o ministro do Meio Ambiente, porque isso é um tema também que está relacionado à Secretaria de Meio Ambiente. Sérgio Ribeiro, poderia comentar a resposta do professor Lucena? Sim. O deputado Bruno Lima, ele destinou um recurso de 10 milhões de reais para o consórcio, para o Cioeste, para poder construir um hospital regional, né, para poder atender os animais. Então, qual que é a minha ideia? Eu que criei o consórcio, fui o primeiro prefeito, presidente do consórcio, que é a reunião dos prefeitos da região. Eu prontamente vou oferecer um terreno da Prefeitura de Carapicuíba para construir na nossa cidade esse hospital regional com recursos do consórcio. Acho que nós temos condição de ter um pronto atendimento para isso e ter o hospital que atenda Carapicuíba, Pirapora, cidades que não têm recurso, Jandira, para poder ter um hospital com média e alta complexidade. Então, porque, assim como atendimento humano, você tem baixa, média e alta complexidade. Eu acho que o consórcio pode ceder para Carapicuíba a sede desse hospital regional. Eu farei a pergunta para o professor Lucena da seguinte maneira. Como professor,
você tem alunos de diversas idades, você tem o convívio com pessoas da periferia. Muitas delas de Carapicuíba que sofreram possivelmente com a reintegração de posse. Como que você viu essas reintegrações de posses marcadas nessa atual gestão? Olha, em gestões populares, democráticas e de esquerda, jamais, um pós-pandemia, num inverno tremendo, nós vamos desocupar as pessoas das suas áreas livres, das comunidades. A atual gestão cometeu esse infame, essa grosseria com os moradores de Carapicuíba, principalmente da rede municipal. Desalojar as pessoas, aluguéis baratos propondo para as pessoas. E, olha, eu estava lá com Boulos, deputado federal, aliás, o deputado federal mais votado de Carapicuíba, estava lá acompanhando tudo isso. Foi uma situação triste, feia, infelizmente, não deu para admitir. E sabe o que é mais curioso ainda? Que até está sendo construído, tem que ser justo, apartamentos para atender essas pessoas. Mas a pergunta que eu faço para a atual gestão e para o ex-secretário de Obras, mas por que vocês não construíram os prédios antes para atender o pessoal da Vila Municipal? E o mais triste, que a atual gestão quer leiloar essa área da Vila Municipal por 8 milhões de reais e quer especular essas áreas da rede municipal, inclusive ali na próxima Lagoa, para a questão imobiliária. É esta a verdade. Essa atual gestão e o atual secretário de Obras não foram humanos com a população de Carapicuíba, com as mulheres, com as crianças, com as pessoas que são da nossa cidade. Eles apenas desalojaram, desabrigaram as pessoas. Gostaria que o candidato Sérgio Ribeiro comentasse, por favor. Na verdade, Carapicuíba, eu acho que o prefeito atual tinha que mudar o nome da Secretaria de Habitação e colocar Secretaria de Demolição. Porque, na verdade, ele tem um débito em unidades habitacionais. Foram 400 na Coab 5, mais 400 aqui na Vila Municipal, 800, e não foi construído nenhuma casa. São 8 anos a secretária de Habitação recebendo dinheiro público de Carapicuíba, que não mora em Carapicuíba, não conhece Carapicuíba, não construiu uma única casinha de cachorro em Carapicuíba. É uma situação mais ou menos igual do Paraguai, que tem Ministério da Marinha, mas não tem saída para o mar. Carapicuíba tem a Secretaria de Habitação que nunca construiu uma casa. Quando eu criei o Bolsa Aluguel em 2009, eram R$400. Hoje, em 2009. Hoje nós estamos em 2024. Quanto que é? R$400. Os apartamentos que a CDHU está construindo aqui atrás do fórum, olha só, CDHU, não é contato da prefeitura. Não tem uma única vaga de estacionamento na ideia de que o pobre um dia não pode ter um carro. Antes de fazer a segunda pergunta, então eu vou deixar os internautas felizes. Os internautas poderão fazer perguntas nos seguintes temas. Tema de saúde, habitação e esportes. Serão escolhidas 3 perguntas pelos jornalistas para fazer aos candidatos. Então, vamos para a segunda pergunta da minha pessoa para o doutor Evaldo agora. Doutor Evaldo, como o senhor participou dessa gestão atual como secretário de Cultura, e aqui já foi citado que o nosso teatro, em 8 anos, praticamente não conseguiu ser reformado. De quem é a culpa? Da prefeitura, do secretário de Cultura da época ou do secretário de Obras? Olha, como eu disse, nós chegamos em 1º de janeiro de 2017, assumimos a cadeira de Cultura e Turismo. Chegamos lá, vimos um cenário deplorável no teatro, né? Nós tínhamos que fazer essa reforma para o bem da população, não podíamos permitir que a população estivesse naquele ambiente correndo o risco de morrer, né? Um teatro sem acessibilidade também, então foi feita uma adaptação no antigo Cine Lunar, pelo antigo prefeito Fuad Shukri, né? E aí ele não é um teatro adequado até para o atendimento dos artistas, né? Então não tinha acessibilidade, por exemplo, para cadeirantes no palco, né? E a gente foi cobrando toda essa situação. O orçamento da cultura realmente não permitiu
que a gente conseguisse reformar da forma que gostaríamos. Depois foi alcançada uma emenda parlamentar, essa emenda veio começou a reforma, depois a empresa abandonou a obra, agora foi feita uma nova licitação e as obras devem recomeçar, né? Mas é compromisso nosso que a gente vai reabrir o Teatro Municipal, é compromisso de honra. Eu estive ali, eu estive pedindo, solicitando, eu vivi essa dificuldade de não ter o recurso para poder fazer. Então, primeira coisa, vamos aumentar o orçamento da cultura. Não é possível uma secretaria que não tem condições de se gerir. Doutor Evaldo, com todo respeito aqui, não quero falar da sua pessoa, no qual tenho um profundo respeito. O problema é que o atual prefeito e o secretário de Obras de Carapicuíba, ex-secretário de Obras, boicotaram sua gestão da Secretaria de Cultura, que não pode ser. Se veio emenda parlamentar, se tinha dinheiro, tem Secretaria de Obras, e eles não fizeram o Teatro Municipal, é um absurdo. Realmente é a falta de compromisso com a cultura de Carapicuíba. Agora, nós temos uma proposta em relação à cultura, em relação ao teatro. Primeiro, em respeito a Jorge Amado, nós vamos manter e concluir a reforma do que eu entendo também, que ali é um auditório. Ali é um auditório, não é um teatro. Nós vamos construir um teatro municipal amplo, maior, com estacionamento, com atendimento aos artistas, com a coxinha de verdade, para que o artista de Carapicuíba seja bem atendido e a população. Vamos cobrar muito do secretário estadual de Cultura, vamos cobrar da nossa ministra da Cultura, que, aliás, o Lula tem essa preocupação enorme. Então, eu já vou logo dizendo, pessoal, o nosso governo, o meu governo, do PSOL e da Rede, nós vamos reformar o auditório, Jorge Amado, mas nós vamos encher o saco do Lula. Nós vamos lá em Brasília, vamos fazer uma caravana, vamos juntar ônibus, vamos encher de ônibus, vamos pegar avião, vamos para cima, vamos conversar com o Lula. Nós queremos construir um teatro municipal enorme, grande, com estacionamento, porque, gente, eu quero assistir uma peça de teatro profissional também com nossos artistas com dignidade, porque o trabalhador e a trabalhadora também merece cultura, está na nossa Constituição. Embora que tenha alguns aí que acham que cultura é coisa de vagabundo, não. Cultura é coisa de trabalhador, do técnico, do artista, da família do artista, que depende dessa cultura. Portanto, pessoal, em Carapicuíba, nós vamos ter um grande teatro municipal e nós vamos reformar o auditório, que eu considero o auditório, Jorge Amado. A minha pergunta agora vai ser dirigida ao candidato Sérgio Ribeiro. A minha pergunta é sobre logística e concessão. Sérgio, provavelmente, sabemos que a CEAGESP, né, que é o maior produto que nós temos aqui na capital. Estão me escutando? Bom, voltar à pergunta, que tinha falhado. Provavelmente o CEAGESP não virá mais com a sua concessão para Carapicuíba. Com esse aterramento da lagoa, né, que nós sabemos que existe, qual seria o melhor destino para aquela área ser melhorada, né? Olha, Aline, é bom essa pergunta. Essa história de ser a CEAGESP ali na Lagoa nunca passou de fake do atual prefeito. Isso é conversa. O CEAGESP, onde ele está, são 550 mil metros quadrados. Nós temos aqui no entorno da Lagoa 450 mil metros quadrados. 80% da Lagoa de Carapicuíba é na cidade de Barueri. 20% é em Carapicuíba. Aí tem a margem, tem um entorno. Uma parte é um antigo lixão, são 282 mil metros quadrados. O que tem que ser ali? É o que está determinado no TAC, no termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e os areiros que cometeram o crime ambiental ao longo de 80 anos. Lá é um polo de logística. Agora, de forma criminosa, o aterro tem prosseguido e o que era para ser na altura do Rodoanel virou uma verdadeira montanha de terra, muita gente ganhando dinheiro daquilo de forma irregular, e acabou a paisagem urbana de Carapicuíba, que acabou sendo tomada por uma montanha. Agora, o que estava colocado no termo de ajustamento de conduta era exatamente isso, era a construção de um terminal de logística. Essa situação ficou um pouco mais complicada, porque o antigo Instituto Brasileiro do Café, que ficava ali na divisa entre Alphaville e Carapicuíba, foi vendido o terreno na gestão do Bolsonaro, uma empresa comprou, vocês passam por lá, estão vendo a demolição que está acontecendo ali,
Então, essa história da CEAGESP nunca passou de fake. Para comentar, eu queria que o professor Lucena comentasse. Obrigado. Seu nome mesmo? Aline Barros. Aline, muito obrigado, Aline. É bom falar um pouco de história, né? Eu, quando jovem, era magrinho, eu tinha acho que 20 anos, nós fizemos um movimento do Grito das Águas e fomos contra o aterramento da lagoa com o lodo do rio Tietê, porque a lagoa foi feito o aterramento com isso, né? Incrivelmente, foi até autorizado por o governo do Estado de São Paulo. Mas o que eu concordo que ali tem que ser um centro de logística. Ali pode ser um centro de logística, ali pode ser um polo industrial para a nossa cidade. E nós vamos conversar com a população. Nós vamos conversar com a população e fazer um belo de um referendo para que a população decida o que fazer com aquela área. Eu defendo, nós defendemos um polo industrial ou um centro de logística mesmo. Mas, olha, nós defendemos e iremos fazer. Não ficará no papel. É uma luta do nosso município, onde todos nós temos que nos unirmos para trazer para a nossa cidade mais emprego. E a condição para esse centro de logística ou polo industrial, é que trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade estejam trabalhando nesse centro ou polo industrial. Obrigada. Vou dirigir uma nova pergunta, agora para o professor Evaldo. Doutor Evaldo, desculpa. Doutor, o senhor passou aí pela gestão, né? Foram-se 7 anos na gestão anterior, teve vários déficits, várias falhas que são consideradas e a gente espera que melhore. Lembrando aqui que a minha pergunta vai ser direcionada ao cenário econômico, né? Entendendo que Itapevi e Osasco, nos últimos anos, atraíram muitas empresas, no qual já foi dito aqui em relação ao empreendedorismo. Enquanto isso, Carapicuíba continua na mesma e na mesmice. O que você pretende fazer para mudar esse cenário econômico da cidade? Olha, Carapicuíba está muito bem localizada, precisa aproveitar essa oportunidade para a gente poder atrair as empresas para cá. Então, a gente tem que fazer um programa para que a gente possa melhorar áreas da cidade, criar essas áreas que tenham potencial para a atração dos empresários. A gente vai fazer feiras para que a gente traga eles aqui, para que a gente melhore a questão da segurança, a questão da iluminação, a questão do fornecimento de gás, a questão da internet, a mobilidade urbana. Tudo isso é capaz de atrair o empresário para a cidade. A cidade precisa ser uma cidade que seja atrativa, senão o empresário não vem. Quero aproveitar, vocês estavam falando da questão da lagoa, eu queria falar que a gente tem uma proposta diferente do que foi apresentado aqui. Nós entendemos que aquele espaço pode ser utilizado para um parque temático que vai gerar muito mais emprego, muito mais desenvolvimento para a nossa região do que a logística. A logística está muito informatizada, gera poucos empregos em relação a um parque temático. Ali, mesmo sendo a maioria do terreno na área de Barueri, a gente conversando no CIOS, tem essa possibilidade do turismo gerar emprego e renda para toda a nossa região e Carapicuíba ser muito bem posicionada nesse sentido. Então, investir na capacitação, investir nas melhorias e zoneamento próprio para a atração dos nossos empresários. Obrigada. Para comentar, eu gostaria que o Sérgio Ribeiro comentasse. Em 2016, o PIB de Carapicuíba era 7 bilhões e 600 milhões. Hoje é de 7 bilhões e 370. Passaram-se 8 anos e o PIB do município caiu. O orçamento médio na região cresceu em torno de 20%. Pirapora, Barueri, Osasco, Itapevi. Carapicuíba cresceu numa média de 6%. Então, você vê, a cidade está parada na arrecadação. Cidade parada na arrecadação, baixa eficiência na fiscalização da cobrança de impostos. Então, nós estamos vivendo tão somente de repasses e apoio do governo federal. Inclusive, o presidente Lula liberou, há poucos dias atrás, mais 55 milhões de reais para Carapicuíba. Então, nós precisamos ter recurso próprio e precisamos retomar o ritmo de crescimento do nosso orçamento durante a nossa gestão. Bom, agora quem fará a pergunta vai ser o Thiago Lima, agora sim, pelo Carapicuíba Nua e Crua. Pode vir para cá. Pode.
Vou inverter a ordem da pergunta. A primeira vai ser para o Sérgio Ribeiro. Ele foi prefeito por 2 mandatos, né? E terminou o mandato com várias obras inacabadas, foi o que eu comentei. Inacabadas ou não entregues, né? Ou algumas obras que ficaram só na promessa. Eu gostaria de saber dele porque o povo carapicuibano deve confiar a gestão municipal novamente a ele, né? E o que será feito diferente desta vez. E por que não foi feito nos anos anteriores, nos seus mandatos anteriores? Então, eu disse que foi a melhor pergunta até agora, pelo seguinte: eu recebi recursos para construir 12 creches em 2016, quando eu era prefeito. Na transição, fiz um vídeo. O atual prefeito recebendo as obras em andamento, assim como várias outras obras do município de Carapicuíba. E o grande exemplo é o terminal municipal, que o terminal José Ribeiro iniciou e concluiu em 3 anos e meio. O terminal intermunicipal, que é do lado, é do governo do estado, são 2 obras. Parece um, mas são 2. E aí o povo fala assim, mas o terminal não terminou nunca. Mas o terminal municipal ele foi concluído e foi entregue em 3 anos e meio, assim como várias obras do município. As obras não são do Sérgio Ribeiro, são obras da prefeitura. Então, a obra que está em andamento não pode ser chamada de uma obra inconclusa. Uma obra inconclusa é aquela como do Teatro Municipal, que o Evaldo sabe, R$ 2.820.000 para reformar o Teatro do Centro de Carapicuíba. Aquela é inconclusa. Eu até sugiro para a atual administração abandonar a reforma do teatro lá e comprar uma casa na Alphaville, que é mais barato. Porque com 2.820.000, que é a reforma do Jorge Amado, é mais barato comprar uma casa na Alphaville. Então, é importante essa pergunta, porque eu desafio a demonstrar alguma obra em Carapicuíba que estivesse abandonada. Elas estavam em andamento com recursos em caixa. Tempo, obrigado. Professor Lucena, poderia comentar, por favor? Pessoal, por que eu me propus a ser prefeito de Carapicuíba, representando a Federação PSOL e Rede? Para acabar com essa velha política. Entra prefeito, sai prefeito, e todo mundo tem uma justificativa. E aí, a atual gestão, ela vem com essa filosofia da velha política de só começar a terminar a obra nos anos eleitorais. Vamos parar para pensar? Agora, faltando 2 meses para as eleições, tem um monte de creche com alguns pintores pintando ali a frente da creche. Aí tem o recapeamento asfáltico, que, na verdade, é raspando o asfalto e pôr um pouquinho de massa asfáltica. O que acontece que é o seguinte, ouvindo o conselho do presidente Lula, nós precisamos escolher as principais obras da cidade, planejar e dizer para a população, nós vamos concluir nos 4 anos, porque nós vamos mudar a filosofia política da Carapicuíba. Obrigado. A minha segunda pergunta é novamente para o doutor Evaldo. Peço até desculpa por ser um tema repetitivo, porém é um tema importante. Tá? Evaldo, durante esses últimos 7, 8 anos, principalmente no primeiro período da gestão Marcos Neves, do qual o senhor era secretário da Cultura, muito se fomentou a cultura na cidade, transformar a aldeia de Carapicuíba num ponto turístico, né? Dar o devido valor que ela merece. Assim como as cidades da região têm Santana de Parnaíba, né? Santana e Carapicuíba são as únicas cidades que têm um centro bonito, e Carapicuíba a última que tem as 12 aldeias originais, né? Fundadas pelo Padre Chieta. Né? Então, o que eu gostaria de saber do senhor? A gente tem a aldeia histórica, porém não tem atrativo nenhum e nenhum dos incentivos prometidos ao longo dos anos. Né, tanto pela vice-prefeita, pelo prefeito, enfim, pela gestão. O que houve no seu período na Secult que isso não foi feito? Né? E uma pergunta adicional. Temos ali na FAUC, o antigo sanatório Anhembi, um museu. Né? Tem um museu ali que não se sabe onde estão as peças, e esse museu não é inaugurado muito. O que aconteceu? Falar da aldeia de Carapicuíba é uma grande alegria para nós, a aldeia jesuítica, é orgulho nosso, a joia da coroa. Nós fizemos um trabalho muito grande de preservação das tradições da nossa aldeia jesuítica. Buscamos a parceria com pessoas que poderiam nos ajudar, voluntários lá da Granja Viana.
trouxemos o pessoal do IFAM para participar desse projeto, fizemos várias reuniões lá na OCA, com a comunidade, ouvimos as pessoas do entorno, conseguimos fazer um grande projeto, um grande plano de revitalização do entorno da nossa aldeia jesuítica de Carapicuíba. Por quê? Para que lá possa receber os nossos munícipes e também gerar emprego, gerar renda a partir da cultura e a partir do turismo. Nós conseguimos terminar esse plano, passamos depois para o prefeito, que conseguiu recurso, agora está em obra, né? E vai ser realmente o maior polo atrativo de cultura e turismo da nossa cidade. E, por dizer, da nossa região, né? Tamanha a importância da aldeia. Com relação ao museu, o museu é um tema já antigo, da época até do ex-prefeito, da época do Fuad até, né? Então, é um tema que foi colocado, o IFAM está com as peças, precisa... Tempo. Deu tempo. Obrigado. Como o senhor mencionou, o museu é uma questão antiga. Com isso, eu gostaria que o Sérgio Ribeiro comentasse sobre a sua resposta, por favor. Então, essa questão do museu, muita gente tem dúvida, né? Esse museu, quem construiu o prédio foi a Dersa, né? Quando houveram as obras do Rodoanel. Então, o departamento, a faculdade, o curso de museologia da USP, fica responsável de dar o aval para a construção do prédio da Dersa, para abrigar especialmente aqueles objetos que foram indígenas, obtidos a partir dos túneis que foram cavados na construção do Rodoanel. E depois acabou a situação sendo judicializada, uma disputa judicial, porque é o seguinte, o pessoal da museologia da USP diz que o museu não foi construído dentro das normas técnicas. A Dersa afirma que foi construído e existe uma decisão, aliás, não existe a decisão judicial para a utilização daquele espaço que, lamentavelmente, foi na época do FUAD que foi construído, continua fechado até hoje. Bom, agora nós vamos para o momento dos internautas, né? Como que está aí os internautas? Está bom aí, produção? Tem bastante pergunta? Então, eu vou chamar o Tiago aqui novamente para poder fazer a pergunta do internauta, né? O internauta Lucas, ele perguntou o seguinte, nos últimos meses, aí, várias cidades têm adotado tarifa zero, né? São Paulo, se eu não me engano, Santo André, é alguma cidade do ABC, e ele gostaria de saber se Carapicuíba tem a possibilidade de ter tarifa zero, e como isso será feito. Direciona a pergunta. Lucena, por favor, poderia comentar? Olha, esse é um tema muito interessante para a cidade de Carapicuíba. Nós vamos estudar, assim que eleito, ter a tarifa zero já de começo aos fins de semana. É claro que isso será debatido com toda a sociedade de Carapicuíba, com as empresas aqui privadas da nossa cidade, mas nós vamos implantar o tarifa zero de começo no fim de semana, que é importante, vai ajudar o pessoal até mesmo para atividades culturais, a trabalho também, para utilizar a tarifa gratuita. Mas essa questão da tarifa zero me remete a lembrar duas coisas. Carapicuíba precisa, né, estar ligado de ônibus intermunicipal. Então, vejam só, pessoal, quando você leva o seu currículo para a Faville ou para São Paulo, sabe o que as empresas pedem? Que você tenha... quem é de Carapicuíba acaba não sendo empregado. Sabe por quê? Porque não tem bilhete único integral. Isso é um outro assunto importante, uma das nossas propostas também da Federação PSOL e Rede. Então, além da tarifa zero aos fins de semana, a gente quer debater isso. Nós precisamos ter isso de verdade. Outra coisa, o passe livre para os estudantes tem que acontecer com mais facilidade e nós vamos conversar com as concessionárias de trânsito de Carapicuíba, com as empresas de transporte privado, para que isso aconteça com mais facilidade. Então, tarifa zero, sim, aos fins de semana. Vamos estudar para trazer isso para a nossa cidade. Já
Você sabe que mais de 100 cidades do Brasil inteiro já têm tarifa zero, inclusive durante toda a semana. Não é ilusão não, viu, pessoal? É possível sentar com as concessionárias, discutir o subsídio e a forma do subsídio. Porque hoje em dia, ou é subsídio por passageiro ou por quilometragem. Mas nós queremos discutir com as empresas. Nós vamos conversar com as empresas da cidade de Carapicuíba e região, e nós vamos plantar, sim, o tarifa zero, pelo menos no fim de semana. Agora a Aline vai fazer a pergunta de um inter. O meu aqui, né? Não falha. Bom, Rafaela Souza, a internauta, ela pede que seja lida que Carapicuíba é considerada uma cidade dormitório e, por isso, existe muitas áreas livres e ocupações. O que poderia ser feito para mudar esse cenário na questão de habitação? Aí, no caso, poderia ser o Sérgio Ribeiro para responder. Olha, tem que fazer o que eu fiz, né? 5.000 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. O atual governo, o ano passado, o Lula abriu o PAC Seleções, que é o procedimento para inscrição de projetos na área habitacional. Carapicuíba não pediu uma única habitação do Minha Casa Minha Vida. Nenhuma. Um dos argumentos é que não tinha terreno. E depois aparece leiloando o terreno lá da Vila Municipal. Então, não preciso falar mais nada, né? O que está acontecendo? Tem um projeto, sim, em andamento, que é lá para o Veloso, que é a construção de 800 unidades habitacionais, que é a canalização do córrego, a remoção das famílias, assim como eu fiz lá no Cadaval. Só que a diferença é que primeiro nós construímos os prédios, transferimos a população, sem polícia, sem guarda municipal, e depois nós fizemos a Avenida do Córrego Cadaval, maior obra da história de Carapicuíba, e imagina o que seria da Inocêncio Seráfico, que já é complicado se não tivesse a Marginal Cadaval. Como eu disse, a área habitacional, esse governo, mais absoluto fracasso, o governo atual de Carapicuíba. Uma vergonha. Os custos da Secretaria de Habitação, né, não compensa o pouco que foi feito na nossa cidade. Agora precisou o Lula voltar para aprovar a coisa de 15, 20 dias atrás, está disponível na internet, a liberação de 55 milhões de reais para drenagem, né? Que começa lá pela obra do Veloso, que é o antigo projeto K, que ainda existia desde a época do prefeito Fuad, quando o Fernando Chucre, né, o filho do Fuad, passou pela secretaria no governo do Estado. Então, se trata disso. O que nós precisamos para enfrentar a questão habitacional é especialmente dar uma destinação para as áreas remanescentes da Coab, que é possível construir 2.670 unidades habitacionais só nas áreas remanescentes da Coab de Carapicuíba. Bom, agora quem vai fazer a pergunta do internauta é o Agil, da New Life FM. Eu quero direcionar a pergunta do nosso amigo Rafael para o prefeito, ex-prefeito e candidato Sérgio Ribeiro. O Rafael quer saber o que você, caso eleito, vai fazer para incentivar mais moradias na cidade de Carapicuíba e regularizar o sistema fundiário de moradores já existente na cidade. Olha, do habitacional eu falei, da regulação fundiária é o seguinte, ó, não tem jeito. Tem lugares aqui em Carapicuíba que são áreas absolutamente consolidadas. Vou dar um exemplo. No final da rua Patrocínio Paulista, lá no Ariston, que é continuação da Vitório Fornazário, são 600 unidades habitacionais, são sobrados de R$500 mil, R$400 mil, que estão o quê? Numa área da Sabesp. Então, o que precisa ser feito ali? Precisa imediatamente fazer o processo de regularização, fazer o maior programa de regularização fundiária da história de Carapicuíba. Não tem jeito. Não é o caso de construir apartamento para levar essa população para lá. É o caso de regularizar ali, onde elas estão. Assim como na Vila Crete também tem uma área de 300 unidades habitacionais, assim como tem o Frente das Mães no Jandaia com 600 unidades habitacionais, assim como tem no Morro do Amor, lá no Roseira Parque, 380 unidades habitacionais, assim como tem no Jacarandá, lá no 120 casas, assim como tem
aqui na Coab, na Rua Brasília, onde também é possível, assim como no Mãe Rainha, também lá próximo da Semicron. Eu poderia listar aqui porque eu conheço cada um deles e sei daqueles que é possível a regularização. Nós fizemos muita regulação fundiária, foi o maior programa de regulação fundiária da história de Carapicuíba. Conseguimos trazer o cartório de registro de imóveis que não existia. É impensável que Carapicuíba não tivesse um cartório de registro de imóveis, nós trouxemos. Quando eu fui diretor da Coab, eu emiti gratuitamente 4.000 escrituras dos 14.674 unidades habitacionais. Eu saí em 2004 da direção da Coab de São Paulo. De 2004 para 2024, não foi emitida uma única escritura aqui na cidade de Carapicuíba, na Coab. Então, precisa trabalhar e fazer o que nós já fizemos. Agora o Tiago vai fazer uma pergunta do internauta. Ó, a pergunta é do Antônio Silva, tá? Ele me enviou via WhatsApp. Ele gostaria de saber a opinião dos candidatos, né? Exclusivamente aqui do Dr. Evaldo. O que ele acha sobre candidatos e servidores ficha suja? Devem ou não exercer cargo público? Olha, é uma questão jurídica, né? Que foi colocada aí. Eu quero dizer para vocês, o julgamento cabe à justiça, né? Eu sou um candidato ficha limpa, não tenho. Você pode procurar qualquer coisa, você não vai encontrar. Nome limpo, ficha limpa, e a gente está se colocando à disposição da população. Os candidatos que tenham problemas jurídicos devem enfrentá-los dentro da lei, né? E a justiça vai dizer se pode ou não participar do pleito eleitoral. Evidentemente que quem decide é a população. O julgamento final cabe à população. E a população vai dizer se quer um candidato ficha limpa ou se quer um candidato ficha suja. Eu vejo com muita naturalidade. Respeitamos todos os direitos constituídos no Brasil, sou advogado, tenho que respeitar a lei. Então, que seja todo o procedimento legal para qualquer cidadão. Mas o julgamento final cabe à população. Quero dizer para vocês que eu sou um candidato ficha limpa e estou à disposição da nossa população. O senhor ainda tem 50 segundos para falar o que desejar. Sim. Bom, aproveitar a oportunidade, estava se falando muito sobre habitação, eu gostaria de falar um pouco sobre habitação também. Dizer que nós precisamos melhorar as moradias na cidade, muitas moradias precárias, que nem eu falei, a gente viu as crianças brincando no esgoto, as crianças sem uma condição digna de desenvolvimento. Então, a gente precisa fazer um trabalho de reboco, um trabalho, às vezes não tem banheiro numa residência, nós precisamos fazer a questão elétrica, nós precisamos melhorar a qualidade de vida para a nossa população, pensando na nossa população e pensando no futuro da nossa cidade, que são as nossas crianças. Dar uma habitação digna para nossas crianças e para a nossa população. Então, a gente precisa reformar agora, com o projeto Cimento Social. Bom, agora nesse quinto bloco, o candidato vai perguntar para o candidato novamente, no chamado confronto direto. As perguntas terão 1 minuto, as respostas 2 minutos e a réplica 1 minuto. O tema é livre. Quem começa perguntando é o Dr. Evaldo Almeida, pergunta para Sérgio Ribeiro. Nós estamos falando sobre a importância do desenvolvimento econômico para que haja o desenvolvimento social. Nossa cidade precisa ter uma economia própria. Nossa cidade precisa se desenvolver para que as pessoas tenham recursos. Então, além das ações que o governo tem que fazer, que nós falamos sobre saúde, educação, segurança, nós precisamos dar condições para que as pessoas possam acontecer, possam realizar os seus sonhos na cidade de Carapicuíba. Muitas vezes não tem emprego, muitas vezes não tem condições de se manter. Então, é importante que a gente gere condições para que a cidade possa avançar economicamente, para que as pessoas tenham poder de compra. Sérgio Ribeiro, pensando nesse sentido, qual é a sua proposta? Olha, Evaldo, eu vou... Bom, deixa eu zerar lá, né? Vamos lá. Sabe que é importante que todos saibam, aqueles que estão nos assistindo, que o presidente Lula, através da reforma tributária, viabilizou Carapicuíba para os próximos anos. Eu vou explicar o que eu estou falando. Tinha uma antiga polêmica sobre o pagamento do ICMS, se era
na origem e no destino. Geralmente, o que acontecia? Era na origem. Vou exemplificar mais ainda. Então, vamos admitir que uma pessoa comprou um liquidificador, lá na Casa Bahia, no Calçadão. Se esse liquidificador estivesse na loja, o imposto ICMS ficava para Carapicuíba. Vamos admitir que essa mesma pessoa comprou uma geladeira. E o depósito da Casa Bahia é lá em Jundiaí. Muitos aqui sabem, outros não, mas é lá em Jundiaí. Então, se a geladeira viesse lá de Jundiaí para entregar na casa de qualquer morador de Carapicuíba, o que aconteceu? O imposto pagava lá. Então, Carapicuíba tem 369 mil habitantes, segundo o IBGE, muita gente comprando fora. Cada entrega do Mercado Livre, Magazine Luiza, qualquer marketplace do nosso país, o que acontece? O imposto ficava lá. Com a reforma tributária, vai ter um período de transição onde o recurso vai ficar uma parte no começo, na origem, e uma parte destino, ou seja, origem da mercadoria e o destino da mercadoria. Essa é uma reivindicação antiga de Carapicuíba. No passado tiveram reuniões, pressão junto aos deputados, mas agora nós conseguimos isso, que é muito importante. Agora, no que diz respeito à arrecadação do município, tem uma coisa que as pessoas esquecem quando falam de arrecadação do município, que é o quê? Educação. Quando eu construí o prédio da FATEC ETEC, quando eu melhorei a educação, quando eu fiz os cursos do Senai de steel frame, de drywall, uma série na INAC, é para melhorar a qualidade da nossa mão de obra, para poder ter melhor colocação no mercado de trabalho, para poder desenvolver os serviços na cidade e o comércio. Doutor Evaldo. Bom, eu quero chamar a atenção novamente para a questão da juventude, a possibilidade que está sendo perdida, que a gente tem que correr atrás nesse hub de tecnologia da nossa região. Nós estamos falando de geração de condições para que a pessoa possa se manter, que as pessoas tenham recurso, que tenha dinheiro, poder aquisitivo para poder comprar na cidade, para poder girar a economia. Eu participei de algumas reuniões com alguns empresários da área de tecnologia e eles me falavam o seguinte: olha, está sobrando emprego na área de tecnologia, bons salários, a população precisa aproveitar esse momento. Carapicuíba tem uma juventude muito grande, muito forte, muito capaz, e a gente não pode perder essa oportunidade de dar as condições para que esses jovens aprendam, trabalhem na área de tecnologia, ganhem bons salários, possam fazer o seu sustento e melhorar a vida da sua família. Então, investimento para a juventude. Bom, agora quem fará a pergunta será Sérgio Ribeiro. Perguntará para o professor Lucena. Tema livre. Vamos lá. A pergunta que eu faço, professor Lucena, é o seguinte: a nossa cidade de Carapicuíba é uma cidade com uma pequena população, né, uma grande população, 369 mil habitantes, um território pequenininho, cercado por cidades muito ricas, essas cidades. E eu queria fazer a seguinte pergunta: diante desse cenário, o que o candidato acredita que a cidade de Carapicuíba, como ela deve estabelecer a sua relação com o governo do Estado, com o governador, né, com o governador Tarcísio, que ganhou as eleições na nossa cidade aqui, teve uma votação expressiva no segundo turno, e como que ele acredita que deva ser o relacionamento, ele eleito como prefeito de Carapicuíba e o governador Tarcísio de Freitas? Olha, a pergunta mais interessante é como seria meu relacionamento com o presidente Lula. Aí, gente, ia ser maravilhoso, e será maravilhoso. Seria muito interessante. Porque o presidente Lula dá gosto, né? Qualquer cidade desse Brasil, seja de esquerda ou de direita, o Lula atende todo mundo. A nossa relação com o atual governador do Estado de São Paulo será institucional. É claro que nós, eleitos prefeito, vamos ser eleitos prefeito por essa cidade de Carapicuíba, vamos atender o governador e vamos reivindicar as nossas demandas para a nossa cidade para o governador. Será tratado com respeito, porque quando nós chegarmos à prefeitura, e vamos chegar, eu tenho que pensar no povo de Carapicuíba, eu tenho que pensar na cidade de Carapicuíba. Mas, olha, Sérgio Ribeiro, ex-prefeito Sérgio Ribeiro, eu preferia a minha relação mesmo com o presidente Lula e com o próximo prefeito da capital, que é o Boulos, que vai nos ajudar muito aqui na nossa cidade. É bem melhor. A conversa é mais amiga. Mas nós vamos tratar o governador de uma forma institucional, amigável e tranquila, porque, como eu disse,
Nós precisamos de mais creches, precisamos de mais saúde, mais educação, mais emprego, e eu não posso me dar o luxo de tratar o governador A, ou B ou C de uma forma ilegítima. Vamos tratar de uma forma institucional. Assim como o presidente Lula fez agora com o governador do Rio Grande do Sul. Vejam só, hein? Governador do Rio Grande do Sul, que até pouco tempo atrás sentava ali no presidente Lula, mas nas enchentes o presidente Lula foi lá e o tratou com respeito, e o povo do Rio Grande do Sul com respeito. Então, será tratado com muito respeito, mas eu vou repetir, viu? Até só um pouquinho. Cadê o candidato aqui do governo? Não está, né? Mas tudo bem. A questão é o seguinte, será tratado com respeito, mas eu gosto muito do presidente Lula, eu gosto muito do próximo prefeito de São Paulo, nosso querido Boulos. Para comentar? Cadê o tempo lá? Isso. Bom, eu acredito que o caminho é esse. Tem gente que me pergunta aí, Sérgio Ribeiro, você é do PT, como será o relacionamento com o governador Tarcísio? Eu acredito que é isso. É um relacionamento. Eu até conversei com o governador de um evento que teve esses dias e falei assim, governador, você vai ter que tratar Carapicuíba como nós tratamos você quando foi secretário executivo do Ministério dos Transportes, trabalhou no DENIT e depois foi ministro dos Transportes da presidenta Dilma. Então, eu espero que ele dê a Carapicuíba o mesmo tratamento que nós já tivemos oportunidade de dar. Porque quando você tem bons projetos e tem seriedade na aplicação dos recursos, eu não tenho dúvida alguma que nós vamos ter condições de buscar os recursos que a nossa cidade tanto necessita para poder crescer e se desenvolver. Eu fiz assim quando era o governador Geraldo Alckmin e tenho certeza que faremos da mesma forma com o governador Tarcísio. Seu tempo. Agora quem fará a pergunta vai ser o professor Lucena para o doutor Evaldo. Tema livre. Doutor Evaldo, uma pergunta muito importante. Agora eu vou me dirigir aos educadores, né, do Estado de São Paulo. Como eu disse, como eu prefiro o Boulos e o Lula, uma pergunta interessante aqui, que tem um debate no tema. Aliás, o governador do Estado de São Paulo, que se largar ele na estação de Carapicuíba, eu vou falar agora um pouco de política, ele não sabe chegar no centro de São Paulo de carro, mas tudo bem. Vamos tratar ele com respeito. Mas, doutor Evaldo, qual é a sua opinião em relação às escolas cívico-militares? Olha, primeiro, o tema da educação é extremamente importante e dizer o seguinte, nós colocamos como nossa vice, né, professora Marina Pires, queria deixar um abraço para ela, há 25 anos na área da educação, para a gente apontar realmente aquilo que é importante nas nossas vidas, no desenvolvimento da cidade, que é a educação. Então, temos essa importância e sabemos a importância do desenvolvimento da pessoa a partir da educação. Com relação às escolas cívicos militares que estão sendo implantadas pelo governo do Estado, eu penso da seguinte forma, elas podem ser colocadas e vamos avaliar o resultado. Nós não estamos focando aqui na questão ideológica. A população quer resultado. Então, se é de esquerda, se é de direita, a população quer saber de resultado. Se o resultado for um resultado que dê condições, que dê aprendizado, que as pessoas possam se desenvolver, que as crianças possam ter um aprendizado, que as crianças possam avançar, eu acredito que a população, o que ela espera é isso, ter um resultado na educação para que a gente possa melhorar para as próximas gerações. Teste 50. Teste. Tempo? Pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta. Põe no Google aí se tem uma escola cívico-militar nos Estados Unidos da América, ou se tem uma escola cívico-militar na Inglaterra. Ambos são o epicentro do capitalismo mundial e da direita mundial. Vamos dizer assim. Olha, pessoal, eu sou professor. Sabe o que nós precisamos na rede estadual e municipal? Professores bem pagos, professoras bem pagas. Nós precisamos de salários para nós, funcionários da educação. Aquela faxineira, aquela cobradora que faz a merenda, melhores salário. Nós precisamos atender a nossa criançada, os nossos adolescentes com amor e com dignidade. Escola cívico-militar não serve.
Não é uma experiência. Nenhum país do mundo usou isso. Isso é coisa, sabe o que é, pessoal? É eleitoreiro. É coisa para dizer. Porque, vamos ser sinceros aqui entre nós. Aqui, a mãe e o pai que estão conversando comigo. Não vai dar tempo eu perguntar. Nesse sexto e último bloco, os candidatos agora vão fazer suas considerações finais, mas antes eu queria agradecer a sua audiência aí de casa. Quem não é inscrito no canal já aproveita para se inscrever e segue todas as páginas, Carapicuíba Nua e Crua, Programa em Foco, Rede Povo, Carapicuíba Alerta, Carapicuíba TV, Jornal Digital da região oeste, da OAB Carapicuíba, e é isso aí, New Life FM também. Então, 2 minutos para encerramento de cada candidato. Eu quero agradecer já a presença de vocês que vieram, vocês da plateia e a audiência de casa. E, começando novamente por ordem de sorteio prévio, o professor Luciano. Oi, teste 50. Pessoal, queria agradecer de coração aqui ao B de Carapicuíba, no nome do Paulo Kiss, doutor Paulo Kiss. Queria agradecer ao meu candidato a vice-prefeito, Carlão D'Angélica, né, um batalhador. Agradecer ao Robson, que é o novo presidente do partido. Agradecer aos meus candidatos e candidatas a vereadoras que estão batalhando muito para pedir voto. Parabéns por vocês. São trabalhadores e trabalhadoras que lutam por nossa cidade. Agradecer de coração a você que está nos assistindo. Olha, debate muito bom, deu para falar com vocês. Mas, olha, nós precisamos renovar os democratas, a esquerda de Carapicuíba, com a nova política de cara nova. Tem gente que é candidato aqui há muitos anos, mas é a primeira vez que eu sou candidato a prefeito. Sabe para quê? Vem comigo aqui. Para resgatar um sonho. Um sonho de ver uma cidade que atenda a trabalhadora e o trabalhador porque tem mais creche. O sonho de ter uma cidade com tão sonhado pronto-socorro central que, afinal, até a data de hoje, nós não temos. Nós precisamos sonhar com uma cidade que a criança na escola da rede municipal continue tendo a merenda escolar gratuita, o uniforme escolar gratuito com dignidade. Nós queremos acreditar numa cidade que não dá para admitir. Não dá para admitir. Um secretário de obras que é candidato, mas tem um monte de obras paradas e inacabadas desse governo. E nós vamos resgatar o sonho de uma cidade digna, que cada um da nossa cidade tem direito à habitação, à moradia. Com certeza, nós vamos lutar por todas as comunidades. Vamos defender o respeito à religião, respeito ao gênero e, acima de tudo, essa cidade vai voltar a gerar muito mais empregos agora com o presidente Lula e com o nosso companheiro Boulos lá na capital. Então, vote 50, vote com muito ânimo, porque nós precisamos ir para o segundo turno e eu conto seu voto e eu conto com seu apoio. Agora, obrigado, candidato. Agora o candidato Evaldo. Agradecer a presença de todos, os internautas que estão nos acompanhando até esse horário. Agradecer a todos que estão aqui presentes conosco também. A nossa equipe do Partido Mobiliza, Mobiliza 33, que é um partido que a gente está trabalhando firme junto com os nossos candidatos, para a gente poder fazer uma boa bancada na Câmara Municipal, e também a nossa eleição para prefeito de Carapicuíba. Quero me dirigir à população de Carapicuíba, dizer que a gente vai colocar as nossas propostas dia a dia nas nossas redes sociais, estaremos caminhando nas ruas, falando com as pessoas, ouvindo a população, como fizemos na pré-campanha. Vamos estar atentos aos anseios da nossa população. Quero colocar-me à disposição, dizer que é uma campanha simples, uma campanha sem muitos recursos, mas uma campanha com muita coragem, com muita vontade de realizar, determinação, olho no olho, para que a gente possa fazer uma Carapicuíba melhor para todos nós. Geração de emprego e renda, dar oportunidade para as nossas crianças, para que a gente possa ter uma Carapicuíba cada vez melhor. Geração de oportunidades, de sonhos. As pessoas que nos encontraram precisam disso, de um apoio, de um fomento, que a gente possa fazer o sonho acontecer para cada um na cidade de Carapicuíba. Conte conosco, com todo o carinho e dedicação, vamos poder avançar juntos, ouvindo sempre a população, para que a gente possa fazer uma gestão participativa, que todos tenham voz, que todos tenham direito, e que a gente, com dignidade, com humanização no atendimento, a gente possa fazer o sonho de uma Carapicuíba
muito melhor para todos nós. Grande abraço a todos. Meu número é 33. Acompanhe a gente nas redes sociais para que a gente possa, aos poucos, mostrar as nossas propostas para vocês. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Bom, gente, boa noite. Agradecer aos organizadores aqui do debate, né, na figura do Diego, que está mediando, organizando, e teve, né, entre outros, a iniciativa. Parabenizar em nome de todos. Agradecer aqui a gentileza de todos que estão aqui nos assistindo, ao meu querido doutor André, que é o nosso vice-prefeito, que eu tenho dito, né, que na campanha eleitoral ganhei um presente, ganhei um amigo, ganhei um companheiro, que eu tenho certeza que quando o Carapicuíba conhecer esse morador antigo da nossa cidade, esse advogado, esse pai de família, esse homem honrado, vocês vão ter a mesma impressão que eu tive desde o primeiro momento dele e da sua família. Quero dizer para vocês o seguinte, olha, tudo que está acontecendo em Carapicuíba me deixa bastante triste. Eu saí de Carapicuíba do mandato, a cidade na educação básica tinha 16.248 alunos. Hoje, Carapicuíba tem 16.032 alunos. Como que pode, em 8 anos de mandato, um prefeito diminuir o número de crianças atendidas na nossa cidade? Tenha santa paciência. Olha, eu tenho dito o seguinte, nós queremos manter tudo aquilo que foi bom, mas precisamos recuperar o que nós perdemos para poder construir o futuro. Então, o convite que nós fazemos é a todos os carapicuibanos, independente de credo religioso, de opção ideológica, para poder fazer uma frente, para poder resgatar o investimento na área social. Tem 3 coisas que esse governo fez foi boa. Recap de asfalto, campo de grama sintética e iluminação de LED. Nós vamos manter tudo isso daí. Pode ficar tranquilo, mas nós vamos cuidar de gente. Nós sabemos cuidar de gente. Obrigado. Obrigado, candidato. Obrigado a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Carapicuíba TV, firmando compromisso com o processo eleitoral democrático. Eleições 2024 no Carapicuíba TV é aqui.